eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Mas antes da gente falar ligações químicas, a gente vai ter que entender como funcionam os gases nobres. Então, foi observado que os gases nobres, que são os elementos da família 18 ou do grupo 18, antiga família 8A, eles têm dificuldade na hora de reagir. Então eles são chamados de inertes, ou seja, eles não gostam muito de reagir. Visto isso, a gente observou que eles têm uma característica em comum. Com exceção do hélio, o hélio que tem somente a primeira camada e tem apenas 2 elétrons, todos os outros elementos do grupo 18, ou seja, todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência. Então, todos os elétrons, ou todos os gases nobres, têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio. Visto isso, imaginou o seguinte: beleza, se os gases nobres eles têm dificuldade para reagir, e todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, para um átomo se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os átomos eles vão fazer ligação para atingir, para ter estabilidade, certo? E aí foi visto que, então, se todos os gases nobres eles têm 8 elétrons na camada de valência, e eles são estáveis, significa que para um átomo se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Essa regra tem muitas exceções, tá? Hoje em dia a gente já sabe que a gente pode ter átomos que vão se estabilizar com menos de 8 elétrons e tem átomos que vão se estabilizar com mais de 8 elétrons. Mas a regra geral, ela vale para explicar as ligações químicas, tá? Então, priori, teoria do octeto, ou seja, para um átomo se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Visto isso, vamos começar a falar então sobre as ligações químicas, começando pela ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre um metal mais um Então, a ligação iônica vai ocorrer com um metal e um ametal. Ou seja, ela vai acontecer com os elementos do lado esquerdo da tabela periódica, que são os metais, e os elementos do lado direito da tabela periódica, que são os não metais, ou seja, os ametais. Tá? E a ligação iônica ela ocorre da seguinte maneira: ela ocorre tendo a transferência de elétrons de um átomo para outro. Em geral, é a transferência de elétrons de um metal para um não metal, ou seja, para um ametal. Vamos ver um exemplo aqui, o sódio. O sódio, ele tem 11 elétrons na camada de valência. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, aqui já foram quantos elétrons distribuídos? 2, 4, 6, 10 elétrons. 3s1. Então, veja bem, a gente tem 11 elétrons do sódio distribuídos e na última camada distribuída, ou seja, a camada de valência, que é a camada mais externa, ele tem 1 elétron. Então, o que vai acontecer aqui? A gente viu pela teoria do octeto que para um átomo se estabilizar, ele precisa de ter 8 elétrons na camada de valência. Daí você olha o sódio. O sódio tem apenas 1 elétron na camada de valência. Ele precisaria ganhar 7 elétrons para poder se estabilizar, para ficar com os 8 aqui na última camada. Só que o que vai acontecer? O que é mais fácil aqui para o sódio? Ele ganhar 7 elétrons ou ele perder 1? Quer ver?
Se ele perde esse um elétron que está aí na camada 3, como é que vai ficar? Você tira esse último elétron aqui, como que vai ficar? Ele fica com a segunda camada sendo a camada de valência, ou seja, sendo a última camada de valência. E vamos ver quantos elétrons ele passou a ter ignorando a terceira camada. Ele tem 2 mais 6, então ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então o que acontece com o sódio? Ele precisa perder um elétron. Perdendo esse um elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Tá? A representação do sódio nesse sentido vai ser usada a representação de Lewis. Como que você faz a representação de Lewis? Você representa com um pontinho quantos elétrons na última camada tem o átomo. Então o sódio, como você vai representar? Um pontinho bem aqui, certo? Agora, vamos imaginar o cloro. O cloro, um átomo de cloro, ele tem aí 7 elétrons na camada de valência. Se você for analisar ele, se você for olhar ele na tabela periódica, você vai perceber que o cloro está localizado na família 7A, ou seja, no grupo 17 da tabela periódica. Visto isso, você já sabe que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Fazendo a representação de Lewis aqui para o cloro, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Aí você faz aquela pergunta: o que é melhor? O que é mais fácil para o cloro fazer? Ele perder esses 7 elétrons para ficar com os 8 da camada anterior, ou ele ganhar um elétron para ficar com 8 elétrons? Então ele tem 7 e aí vai querer ganhar 1. E é assim que vai acontecer a ligação entre o sódio, que é o Na, e o cloro, que é o Cl. O sódio, que tem 1 elétron, vai querer perder esse 1 elétron, e o cloro, que tem 7, vai ganhar esse elétron, ficando aí, então, com 8 elétrons na camada de valência. Então, basicamente, é assim que ocorre a ligação iônica. Um metal doa elétrons para um não metal. Tá? A representação de Lewis seria essa, tá? E a fórmula iônica do composto seria dessa forma bem aqui, ó. Fórmula iônica: NaCl. Aí o que acontece? O Na, que é o sódio, ele está perdendo carga negativa. Então ele é o positivo. O sódio tem carga positiva porque perdeu elétrons. Já o cloro, ele vai ter carga negativa. Por quê? Porque ele está recebendo o elétron. Então o sódio fica positivo e o cloro fica negativo. E sempre que a gente for escrever essa fórmula iônica, a fórmula dos compostos químicos em geral, sempre é positivo antes e negativo depois, tá? Por via de regra. Esse NaCl é o conhecido cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Então, o sal de cozinha é um composto iônico. O positivo, chamado de cátion, e o negativo, chamado de ânion, tá? Então nós temos o positivo da ligação iônica é chamado de cátion e o negativo é chamado de ânion. Todos os dois são chamados de íons por conta da ligação iônica, beleza? Pode acontecer também de a gente ter um exemplo a seguir, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele é da família 3A, ou seja, do grupo 13. Se ele está lá no lado, na tabela periódica, na 3A, significa que ele tem quantos elétrons na camada de valência? 3 elétrons. Então, 1, 2, 3 elétrons.
Esse alumínio pode ser atraído aí pelo oxigênio. O oxigênio está na família 6A, ou o grupo 16, né, que é o mais atual, é o mais utilizado atualmente. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência aqui o oxigênio. Então, o que vai acontecer? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. A tendência é que ele ganhe 5 elétrons ou que ele perca os 3. Ele tende a perder os 3. Por quê? O que é mais fácil? Perder 3 elétrons ou receber 5? Muito bem, perder 3. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos olhar o oxigênio também. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. A tendência é que ele ganhe 2 para ficar com os 8 ou perca esses 6. A tendência é que ele ganhe 2. Então, o que vai acontecer? Ó, o alumínio vai lá, doa um elétron para o oxigênio. Ok. Vai lá e doa outro elétron para o oxigênio. Visto isso, o oxigênio, com esses 2 elétrons que o alumínio deu para ele, ficou com quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio já está com 8 elétrons aqui. Já se estabilizou. Só que o alumínio, ele tem quantos elétrons ainda? Ele ficou com 1, então ele ainda não se estabilizou. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que chamar outro oxigênio para poder ligar aqui com o alumínio, para ele se estabilizar, certo? Então você vai chamar outro oxigênio. Você chama outro oxigênio que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência, certo? E aí você vai pegar o elétron do alumínio e vai doar para ele. Beleza. Agora, o alumínio está estável. Só que esse oxigênio tem quantos elétrons? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não está estável. Então, o que você vai ter que fazer? Chama outro alumínio. Chamando outro alumínio, chama alumínio. 1, 2, 3. 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 7. Os 6 dele mais esse 1 do alumínio. O que vai acontecer? O alumínio vai pegar e vai doar mais um elétron aqui para ele. Então, esse oxigênio se estabilizou. Ele ficou com 8 elétrons na camada de valência. Só que vamos olhar o alumínio. O alumínio ainda tem 2. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar mais um oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência o oxigênio tem. Aí, esse alumínio vai vir aqui e vai doar. Esse alumínio vai vir aqui e vai doar esses 2 elétrons para o oxigênio. Aí agora, nesse caso, já funcionou. Ó. Todos os elétrons dos alumínios foram para os oxigênios. E aí você vai ter que fazer isso até que dê certinho. A quantidade do que está doando seja igual à quantidade do que está recebendo. Nesse caso, como a gente escreve a fórmula iônica? A gente tem quantos alumínios? O alumínio é o que está perdendo elétrons, certo? Então ele vai ser o lado positivo. O oxigênio é o que está ganhando. Então ele fica o lado negativo. Ok. A gente escreve primeiro o positivo, então Al, alumínio. Ok. Temos quantos alumínios? 2 alumínios, então você coloca aqui o índice 2, porque são 2 alumínios. Ok, e temos 3 oxigênios, então, O3. Certo? Então a fórmula iônica aqui é o Al2O3, 2 alumínios, 3 oxigênios. Tem outra forma de fazer também, um pouquinho mais rápido, quando a gente já tiver craque nessa parte de oxidação, nessa parte de cargas. Você viu que o alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? A tendência é que ele perca 3. Perdendo 3 elétrons, qual carga o alumínio fica? O alumínio fica com carga 3+, certo? Porque ele perdeu 3 elétrons.
Já o oxigênio, você viu que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele fica com carga, ó, ele tem 6, ele precisa ganhar 2, então ele fica com carga 2 menos. Por que 2 menos se é porque ele está ganhando? Elétrons são cargas negativas. E aí aqui você vai usar uma técnica que é chamada de técnica ou regra do entrecruzar. O que é isso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a carga de um, só o valor numérico, hein? Você vai pegar a carga de um e colocar no outro. Você pega a carga de um e coloca no outro. Você cruza as cargas. Aqui a gente passou até então, ó, o oxigênio não tinha carga 2 menos, então coloca no alumínio. Ficando assim, então, ó, Al, a carga do oxigênio que é 2, sem o sinal, tá? Só o valor numérico. E alumínio tinha 3, fica oxigênio 3. Daí você pode descobrir, então, a fórmula iônica do composto. Ou por tentativa, vai fazendo até dar certinho, ou cruzando as cargas dele. E como eu vou saber as cargas dele? Sabendo quantos elétrons ele tende a perder ou quantos elétrons ele tende a ganhar, beleza? Então,